castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa de novo nesse momento nosso de reflexão em torno da palavra de Deus. O meu desejo é que Deus esteja falando contigo, com a tua família, esteja falando ao teu coração. Eu não sei quando vais me assistir, se hoje, domingo de manhã, ou durante a semana, eu não sei quando, mas quando fores assistir essa mensagem, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo discernimento, esteja trazendo orientação, esteja trazendo consolo e também desafio. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo privilégio de poder ter acesso a ti, poder ter alguns minutos do teu tempo para esse momento de palavra. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja conosco. Nós temos nos ocupado com o tema não apenas sobre pão, era sobre vida. E o nosso objetivo é olhar algumas experiências de Jesus à mesa, algumas experiências de Jesus à mesa. E no dia de hoje nós queremos nos ocupar então com o banquete do fariseu. Em torno da mesa, a conversa sempre flui de uma maneira diferente. Não é à toa que negócios são fechados em torno da mesa, não é à toa que situações são delicadas ou situações mais íntimas são conversadas em torno da mesa. Existem jantares de negócio, existem jantares românticos, existem, enfim, muitos momentos que são vividos, selados e celebrados em torno da mesa. A mesa sempre teve um lugar importante na vida das pessoas. Os momentos de refeição sempre tiveram um significado diferente, né? uma vivência diferente. Os momentos à mesa sempre foram momentos muito especiais na vida das pessoas. O convite à mesa, o convite para uma refeição sempre pressupõe um momento da família, sempre pressupõe intimidade, sempre pressupõe amizade. É sempre um momento mais íntimo, é diferente a gente conversar com alguém na rua e a gente conversar com alguém em torno da mesa. É íntimo, é mais próximo, existe uma possibilidade de conversa diferente. Um jantar romântico, o romantismo, por exemplo, uma noite romântica com o seu cônjuge sem um jantarzinho, também fica meio esquisito. Por isso, a mesa sempre teve na história da humanidade, na história do mundo ocidental e especialmente do mundo oriental, a mesa sempre teve um lugar importante, sempre foi um lugar importante, sempre foi um momento de celebração, um momento celebrativo. Basta a gente ver que um dos momentos mais significativos de Jesus com os seus discípulos aconteceu justamente em torno da mesa, quando aconteceu a celebração da Santa Ceia, ou a celebração da Eucaristia, como alguns chamam, ou o momento da Ceia do Senhor. Aconteceu em torno da mesa. A mesa sempre teve um lugar importante, um lugar diferente, um lugar especial na história da humanidade. E como eu já mencionei, no ministério de Jesus, na vida de Jesus com os seus discípulos, a mesa sempre teve um lugar de destaque, sempre ganhou um lugar importante. Muitos dos encontros de Jesus aconteceram em torno da mesa. Na semana passada, nós nos ocupamos com o banquete de Levi, a história de Levi. Levi chamado por Jesus e, na sequência, o texto bíblico nos apresenta Levi fazendo um banquete, oferecendo um banquete, convidando seus amigos e Jesus estando ali. Hoje nós queremos então nos ocupar com o banquete de um fariseu, de Simão. E esse texto nós encontramos em Lucas, no capítulo 7, nos versículos 37 até 36, melhor dizendo, Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 47, que dizem assim: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa.
Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Esse é o texto com o qual nós queremos nos ocupar nesta manhã. E o que nos chama a atenção aqui num primeiro momento é que um fariseu convida Jesus para um jantar, para um banquete. Um fariseu convida Jesus para um banquete. Como assim? Um fariseu? Os fariseus não estavam querendo dar um jeito em Jesus, não estavam querendo frear o movimento de Jesus? Sim, é verdade, mas a gente precisa entender que Lucas nos conta a história de Jesus de uma maneira lógica e cronológica. Portanto, Jesus está no início do seu ministério, no início do seu movimento, e portanto, ele ainda não havia juntado em torno de si tantos inimigos assim, tantas pessoas que o queriam matar. Há uma evolução, há um aumento, há uma escalada do ódio por Jesus, vamos dizer assim. E naquele momento os fariseus estavam talvez inquietos e até querendo saber quem é esse tal de Jesus que as pessoas tanto falam, as pessoas estão seguindo. Quem é esse novo mestre? Quem é esse novo professor que está aí? E talvez por isso, então, um convite de um fariseu para Jesus naquele momento ainda não fosse visto com tão maus olhos, mas quem sabe mais adiante, mais próximo da crucificação, um fariseu não faria isso. Porque à medida que Jesus vai desenvolvendo o seu ministério, vai caminhando, vai conversando com pessoas, vai expondo o plano do amor de Deus, vai expondo a vontade de Deus, vai expondo o evangelho, aquilo que a gente chama de evangelho, ele vai também reunindo em torno de si inimigos e pessoas que gostariam de vê-lo morto. Por isso, nesse momento, não nos choca saber que um fariseu convida Jesus para um jantar. Ainda não, mas mais adiante isso seria inconcebível. Portanto, Jesus está na casa de um fariseu, está ali para um banquete. Os jantares oferecidos por pessoas ricas no tempo de Jesus, eles aconteciam normalmente no terraço da casa. As casas tinham um terraço, uma área aberta, onde sempre ou normalmente aconteciam as festas, os jantares nas casas de pessoas ricas. E o objetivo disso eram 2. Primeiro, o terraço permitia um maior arejar, né? Uma temperatura mais agradável, mais suportável para os convivas. E também os terraços podiam ser percebidos, observados das ruas. Portanto, quem passasse na rua e olhasse para o terraço
da casa do fulano, poderia ver que ele estava ali reunido com pessoas, inclusive se sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Por isso, em tantos momentos, Jesus está na casa de alguém e as pessoas veem que Jesus está ali, né? Então, a gente poderia ver com facilidade os convidados na rua. Mas também, diante do relato que nós temos aqui de Lucas 7, desse banquete do fariseu, a gente pode concluir que havia também a possibilidade de alguns penetras entrarem nas festas. Aqui, por exemplo, nós temos uma mulher que, quando viu que Jesus estava ali, ela conseguiu entrar na festa, ela conseguiu estar ali. Se talvez o fariseu não tivesse um terraço tão aberto, uma área tão pública para a sua comemoração, quem sabe essa mulher não teria conseguido adentrar. Mas isso aqui eu não posso afirmar com certeza, mas fato é que essa mulher consegue entrar na festa, ela consegue entrar no banquete, ela consegue entrar no jantar. E quando ela está ali, o dono da festa vê ela e não enxota ela, porque isso também não pegaria bem, isso também seria um problema, isso também seria algo que geraria comentários na cidade. Portanto, essa mulher é permitido ficar ali. E a pergunta que a gente faz ela é taxada de pecadora. O texto nos diz que ela era pecadora, tanto que o fariseu diz assim, se Jesus de fato fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está ali aos seus pés. Ele está duvidando do fato de Jesus ser o Filho de Deus, e ele acha que nem mesmo profeta ele é. Porque se ele soubesse se a mulher que estaria ali, ele não deixaria ela tocar nele. Por quê? Porque ela tem a fama de pecadora. E não seria permitido a um rabi, não seria permitido a um professor, não seria permitido a um religioso de alta estirpe, não seria permitido a ele, uma mulher com esta fama, tocar nele. E a pergunta que a gente faz é, que mulher é essa? Que mulher é essa? Será que é a mulher dos vários maridos, lá de João capítulo 4, daquele encontro que Jesus tem no poço de Jacó, onde ele encontra uma mulher, pede a ela água, e ela não tem como tirar água, e ela até fica surpresa, como é que pode que um homem judeu está falando com uma samaritana, e aí de repente Jesus diz, chama teu marido, ela diz, eu não tenho marido, e ela é desmascarada porque ela já está no 5º casamento, no 5º relacionamento. Será que é essa mulher? Ou será que é a mulher de João capítulo 8, que é flagrada em adultério e que é trazida, arrastada de uma maneira violenta, inclusive, na presença de Jesus, e Jesus diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e essa mulher então acaba sozinha na presença de Jesus, e Jesus então diz, olha, eu não te condeno, vai, não peques mais. Que mulher era essa? Eu não sei, eu fico aqui pensando, pode ser a mulher de João 4, pode ser a mulher de João 8, pode ser qualquer outra mulher, mas fato é que essa mulher levou uma pecha, ou estava levando uma pecha de pecadora, e talvez essa pecha seria uma pecha para o resto da vida, de pecadora, de alguém cujo histórico era um histórico não invejável, o histórico era um histórico de alguém desprezível, de alguém que talvez jamais conquistaria a confiança de alguém outro de novo. A gente não sabe que mulher é essa, mas ela tem um rótulo, ela é rotulada pecadora, ela é rotulada como alguém que não é digno de estar na presença de um professor, que não é digno de estar na presença de Jesus, que não é digno de estar naquele ambiente, mas como ela está, ela não é colocada para fora. Que mulher é essa? E quando a gente lê o texto bíblico, sem que a gente conheça o final do texto, parece que Jesus está passando por um momento de constrangimento, não é verdade? Ele está ali reclinado à mesa, lembrando que os jantares, os banquetes, as mesas no tempo de Jesus, elas não são como nós as conhecemos hoje, nós não nos assentamos à mesa, mas sim nós reclinávamos à mesa
de um jeito diferente, e Jesus está ali, os seus pés estão aparentes, estão à mostra, e essa mulher está ali chorando amargamente aos pés de Jesus, e as suas lágrimas molham os pés de Jesus, e os seus cabelos são usados como toalha para secar as lágrimas que estão aos pés de Jesus, e essa mulher traz consigo um vidro, um pequeno vaso de alabastro com um perfume caríssimo. Interessante, eu há muito tempo atrás, quando era adolescente, comecei a ler a Bíblia, eu achava que o alabastro era o perfume. Não, o alabastro era o material do qual o perfume era feito, e era um frasco que não permitia ser reutilizado, ele era quebrado, ele tinha o pescoço, tinha a parte do fecho quebrado, e a partir dali, então, esse perfume ele era distribuído, ele era usado inclusive nos embalsamamentos, por isso uma grande quantidade de perfume era despejada, e essa mulher então despeja na presença de Jesus suas lágrimas, sua vergonha e o perfume caro. Essa é a mulher que está ali. E é interessante que mais adiante no texto Jesus faz um contraste entre o que a mulher está fazendo e a falta de receptividade de Simão. Era muito comum que alguém que desse uma festa no tempo de Jesus, ou que convidasse alguém para uma refeição na sua casa, primeiro chegasse com água para que a pessoa que está vindo da rua pudesse lavar os seus pés, para estar limpo. Pés e mãos eram lavados antes de adentrar a casa. Na sequência, a pessoa, depois de ter os seus pés e mãos higienizados, essa pessoa era recebida pelo anfitrião com um beijo, um sinal de boas-vindas, era um beijo. E Simão não faz nada disso. Simão parece que convida Jesus simplesmente porque talvez pegaria bem, ou porque ele talvez estava muito curioso para saber quem era esse personagem, Jesus. Quem é que era esse cara que estava todo mundo falando? A receptividade ou a falta de receptividade de Simão, ela é escancarada diante da fala de Jesus, que diz: olha, tu não me ofereceu água, ela está lavando os meus pés com suas lágrimas, tu não me beijou e ela não para de beijar meus pés, tu não me deu óleo. Uma terceira prática quando se oferecia um banquete era também oferecer aos convidados perfume para o cabelo, para que a companhia, para que a presença, para que o estar juntos se tornasse uma experiência prazerosa, gostosa. Mas por que tudo isso, pastor? Porque a gente tem que entender que as pessoas não tomavam banho como tomamos hoje em dia. As pessoas precisavam disfarçar o seu odor natural, disfarçar a sua falta de banho com estratégias. Uma delas era lavar as mãos e os pés, usar perfume nos cabelos, e aí então a festa acontecia. E Jesus disse: Simão, tu não fez nada disso, cara, e ela não para de fazer isso. Muito bem. Afinal, qual é o ponto central dessa história? Afinal, qual é o pano de fundo dessa experiência de Jesus Cristo à mesa? Do que nos fala essa experiência à mesa? Qual é o que é o próprio, vamos dizer assim, o que é o ponto central dessa experiência de Jesus à mesa? É uma história sobre julgar os outros? É uma história sobre preconceito? É uma história sobre julgar os outros, ser juiz sobre os outros? Porque o fariseu faz isso com a mulher. É uma história, então, sobre julgar os outros? É uma história sobre perdão de pecados? É uma história sobre perdão de pecados? Também, né? Porque assim como Simão, ele julga esta mulher a partir da sua história, a partir das coisas que contam sobre ela, que falam sobre ela, ele está julgando ela. A gente poderia falar sobre o julgamento, sobre julgar os outros. Também é uma história que nos fala sobre o perdão, é uma história que nos fala de um Deus que perdoa essa mulher, um Deus que olha para ela e diz: teus pecados estão perdoados,
Tuas lágrimas transmitem o arrependimento. Também poderíamos falar sobre o perdão dos pecados. É uma história que fala sobre amar a Jesus de todo o coração, também, porque essa mulher, ela está ali chorando aos pés de Jesus, porque ela ama Jesus de todo o coração. Mas eu não quero ficar com nenhum desses 3 panos de fundo. Eu não quero falar sobre o juízo que o Simão está fazendo daquela mulher, eu não quero falar apenas sobre o perdão dos pecados, e eu não quero falar sobre amar a Jesus de todo o coração. Eu quero destacar aqui a simbologia do perfume. Foi muito interessante nesta semana, quando conversava com minha esposa sobre o texto bíblico, e estávamos ali trocando algumas ideias, e eu estava pensando, e a minha esposa então perguntou o que eu estava pensando e tal, e de repente ela me mostrou um detalhe bem interessante que eu disse, é isso aí, é a simbologia do perfume. Para que se usa perfume? Para que se usa perfume? Qual o efeito do perfume nos relacionamentos? Para que nós usamos um perfume? O perfume ele tem como propósito maquiar o nosso cheiro, não é verdade? O perfume tem o propósito de maquiar o nosso cheiro. Quem é que de nós, sendo bem sincero, quem é que de nós no verão nunca deu uma reforçada no desodorante? Não tem como tomar banho, mas dar uma reforçada no desodorante, porque Deus o livre ficar catingando a axila suada, né? A gente não quer, a gente quer estar com um cheiro bom. Então, o perfume, a fragrância, ela tem como propósito maquiar, disfarçar o nosso cheiro. O nosso cheiro. E o efeito disso sobre os relacionamentos, ele é muito interessante. Por quê? Porque é gostoso a gente estar na presença de alguém cheiroso, não é verdade? É gostoso. Quando a gente está numa fila e tem alguém cheiroso na nossa frente, seja homem, seja mulher, a gente não tem problema em estar mais perto. Agora, quando é o contrário, quando essa pessoa não está cheirando bem, aí a gente dá um passo para trás, a gente quer ficar mais longe. Então, o perfume, ele maqueia o nosso cheiro, ele, de alguma forma, esconde o nosso cheiro, mas ele também permite relacionamentos mais íntimos a partir do perfume, a partir do cheiro que não é o nosso. Para que será que essa mulher usaria esse perfume? Por que será que ela tem um perfume caro? Por que ela é proprietária de um perfume caro? E a gente tem que entender que os perfumes não são como hoje, que são trazidos até nossa casa por promotores das mais diversas marcas de cosméticos que nós temos aí no Brasil à disposição. Não, o perfume era algo caro, era algo que precisava se desembolsar um bom dinheiro. Para que essa mulher tinha esse perfume? O que esse perfume representava para ela? E diante dessas perguntas, diante dessas questões que eu levanto, o que significa essa mulher estar aos pés de Jesus? O que significa essa mulher estar aos pés de Jesus, derramando as suas lágrimas e também despejando esse perfume? O que isso significa? A quebra do frasco com perfume na presença de Jesus revela uma beleza e uma fragrância que está inacessível longe de Jesus. Quando essa mulher derrama esse perfume aos pés de Jesus, ela não está com isso apenas demonstrando o seu amor por Jesus, mas ela está com isso também dizendo, eu não preciso desse perfume, porque eu estou aos pés de Cristo. Eu estou aos pés do Senhor, eu não preciso mais desse perfume, eu estou aos pés do Senhor. Eu estou na presença daquele que pode trazer perfume para minha alma. E aí nós chegamos ao ponto central que eu quero destacar. Nós muitas vezes maquiamos a nossa alma, maquiamos o nosso ser, maquiamos o nosso eu, maquiamos o nosso ego com perfumes caros. Eu não estou falando aqui de usar qualquer perfume, seja importado, seja... Não, eu não estou falando do perfume do exterior, não estou falando do desodorante, não estou falando do perfume que a gente coloca no pescoço, não estou falando. Eu estou falando daquilo que a gente usa para maquiar a caatinga da nossa alma. O ser humano, quando ele está longe de Deus, ele precisa de artifícios
para tornar a sua alma, para tornar a sua vida, para tornar o seu eu acessível e também suportável pelos outros. Nós maquiamos as nossas fontes de cheiro ruim. Quando se trata da vida humana, nós maquiamos os nossos problemas e usamos perfumes. Perfumes para disfarçar a nossa arrogância, perfumes para disfarçar o nosso orgulho, perfumes para disfarçar as nossas mentiras, perfumes para disfarçar o nosso ódio, perfume para disfarçar a nossa tristeza, perfume para disfarçar a nossa avareza, perfume para disfarçar a nossa mesquinhez, perfume para disfarçar quem eu sou. Nós usamos perfumes. E quando eu falo em perfumes, eu não estou falando aqui do cheirinho bom, eu estou falando aqui dos artifícios que a gente utiliza para disfarçar quem eu de fato sou. E quando eu estou longe de Jesus, eu preciso usar perfumes para ser amado. Quando eu estou longe de Jesus, eu preciso usar perfumes para me tornar alguém interessante. Quando eu estou na presença de Jesus, eu preciso usar, não estou, melhor dizendo, na presença de Jesus, eu preciso usar perfumes para me tornar alguém aceitável. Só que tem um detalhe, perfume não dura para sempre. Alguns perfumes, eles têm um cheiro imediato maravilhoso, mas passados 1, 2 horas, se ele não for reaplicado, o odor natural do ser humano começa a aparecer. Da mesma forma, nós maquiamos, nós disfarçamos os nossos pecados, as nossas falhas de caráter. Da mesma forma, nós disfarçamos com cheiros bons a nossa podridão interna, mas com o passar do tempo isso tudo volta a aparecer. Porque o perfume, ele tem um tempo de atuação e se ele não for reposto, ele vai revelar o nosso cheiro. E muitas vezes o cheiro fica pior do que o cheiro natural, porque é uma mistura de caatinga com cheiro, com perfume. Fica difícil. E quando essa mulher está ali, na presença de Jesus, derramando suas lágrimas, derramando a sua vida, naquele momento eu não sei se ela está falando alguma coisa, o texto não diz, mas ela está ali se derramando na presença de Cristo. Ela também com isso derrama o perfume, aquilo que ela usou para maquiar o seu eu por tanto tempo. Ali ela está derramando, porque ela sabe que quando ela está com Jesus, ela não precisa mais disso. Quando ela está com Jesus, ela não precisa mais do perfume, porque Jesus torna a alma, a vida, o eu, o íntimo, o interior dela cheiroso, perfumado, aceitável, desejável. Queridos, nós também fazemos isso muitas e muitas vezes. Nós maquiamos os nossos problemas. Nós maquiamos os nossos problemas familiares com um perfume bom. Não, nós não temos problemas no nosso relacionamento. Nós não temos dificuldades na nossa casa. Nós não brigamos como casal, nós não temos momentos de choro, não, está tudo bem. Não temos a coragem de dizer que tem podridão, que tem sujeira, que tem cheiro ruim, que está catingando. Nós não temos a coragem de admitir que nós somos avarentos. E com isso nós maquiamos as nossas avarezas com pequenos gestos de generosidade, quando na verdade deveríamos ser muito mais generosos, mas não pega bem não ser generoso. Então eu lá de vez em quando ajudo alguém, de vez em quando, mas na verdade eu estou mais querendo descarregar a minha consciência, porque eu não sou generoso, pelo contrário, eu sou avarento, eu quero mais e mais e mais. Nós maquiamos as nossas tristezas com altas doses de adrenalina, com altas doses de prazer, com altas doses de entretenimento, com altas doses de agitação, com altas doses de coisas que nos tiram do silêncio.
nós maquiamos a nossa tristeza, não permitindo com que ninguém acesse ela, por conta dos diversos artifícios que a gente usa para maquiar a nossa tristeza. A gente maquia a tristeza jogando um perfume do sorriso falso. Já percebeu que tem gente que está sempre sorrindo? É impressionante. Eu fico às vezes pensando, gente, parem. Quando eu vejo em programas de auditório, por exemplo, pessoas da mídia, pessoas atores que estão sempre rindo. Mas peraí, cara, ninguém está sempre rindo. A gente também tem momentos difíceis, mas a gente precisa maquiar. Quando a gente está longe de Jesus, a gente precisa de perfumes para esconder a nossa catinga. Quando a gente está longe de Jesus, a gente precisa de perfumes para que nós sejamos aceitáveis. Quando a gente está longe de Jesus, a gente precisa de perfumes para esconder o nosso eu. Quando a gente está longe de Jesus, a gente precisa de perfumes, porque a gente talvez não tenha coragem de dizer para o outro, esse sou eu. Mas quando a gente entende que em Jesus o nosso eu ele é desmascarado, a gente percebe que não precisa mais de perfumes, que a gente não precisa mais de artifícios para esconder quem a gente é, para esconder quem eu sou, para esconder o meu cheiro, para esconder que eu sou humano, que eu sou pecador, que eu sou alguém que precisa da graça, da misericórdia, do perdão, da bondade e da aceitação, do acolhimento de Deus. E é interessante que essa mulher chega na presença de Cristo, sendo ela própria, e ela vem na presença de Cristo e entrega aquilo que em outro momento ela usaria talvez, considerando que talvez ela seja aquela mulher de João 8, ela chega na presença de Jesus trazendo o perfume que talvez ela usaria para seduzir algum homem casado ou algum outro homem que não é o marido dela. Não sei, eu estou imaginando que possa ser talvez a mulher de João 8, ou quem sabe a mulher de João 4, que talvez também usaria esse perfume para seduzir algum outro homem, talvez um sexto, sétimo, sendo que ela já estava no quinto. Tu está me entendendo? Ela traz na presença de Cristo e diz, eu não preciso mais. Eu encontrei perdão, eu encontrei vida, eu encontrei restauração, eu encontrei acolhimento. E é interessante que Jesus não enxota ela. Quando a gente está passando por uma situação constrangedora, a gente quer logo sair dela, não é verdade? A gente, quando está numa situação constrangedora, a gente não vê a hora dessa situação mudar. Para Jesus não é constrangimento receber um pecador. Para Jesus não é constrangimento naquele banquete, no meio de tanta gente, receber aquela mulher que vem e se consagra na presença de Cristo, derramando quem ela é, derramando na presença de Cristo também aquilo que ela usaria para maquiar quem ela de fato é. E ali ela está, despida, alma despida, completamente sem maquiagem, na presença de Cristo, dizendo, essa sou eu. E Jesus não enxota ela. Jesus não manda ela embora, Jesus não diz sai daqui ou para com isso, não. Jesus ele acolhe ela, deixa chorar, porque cada lágrima que cai é a limpeza que vai acontecendo daquela alma que está com cheiro ruim, que está catinguenta, que está precisando de perdão, de acolhimento, de graça, de bondade. Jesus acolhe ela. Queridos, certamente ao teu redor, ao meu redor, também existem pessoas que precisam deixar aos pés de Jesus os seus frascos de perfume, que eles utilizam para maquiar, para disfarçar a catinga em que está a sua vida. E cabe a nós, a ti e a mim, que amamos a Cristo, que fomos lavados, que também despejamos na presença de Jesus o perfume, os artifícios que usávamos, para tornar a nossa vida aceitável, cabe a nós acolher essas pessoas que estão precisando de uma limpeza, que estão precisando despejar na presença de Cristo
os seus perfumes, estão precisando admitir na presença de Cristo os seus cheiros, as suas catingas. Nós precisamos acolher essas pessoas. Tu e eu somos a presença de Cristo no mundo. Tu e eu somos aqueles que, por graça, misericórdia e bondade do nosso Deus, já experimentamos o lavar regenerador no sangue de Cristo. E cabe a ti, cabe a mim, cabe a nós acolher quem precisa de uma limpeza, acolher quem precisa dizer, vamos parar de fingir, a nossa situação não está boa, precisamos de ajuda, cabe a nós acolher. Só que muitas vezes a gente assume a posição de Simão. Se soubesse quem é essa pessoa. Eu não quero ser Simão. Eu não quero ser esse fariseu. Eu quero ser aquele que acolhe a pessoa, e que recebe essa pessoa e que sabe que o cheiro dela não está bom. Se está com cheiro aparentemente bom, é só maquiagem, é só faz de conta, porque o cheiro mesmo da pessoa é cheiro de quem precisa do perdão de Deus, é cheiro de quem precisa da misericórdia, é cheiro de quem precisa de acolhimento, é cheiro de quem precisa da presença de Cristo. O banquete do fariseu Simão me ensina a olhar para Jesus e perceber ali alguém em cuja presença, alguém cujo olhar, alguém que acolhe de tal forma que diz assim, tu não precisa de perfume, tu não precisa de um artifício, tu não precisa de alguma coisa que faça a tua vida valer a pena. Eu sou suficiente. E essa mulher, ela vai embora com a certeza do perdão, com a certeza da misericórdia, com a certeza da graça, com a certeza do acolhimento, com a certeza de que a vida dela vai ser bem melhor sem o perfume que ela despejou e deixou aos pés de Jesus. Porque ela encontrou não maquiagem, ela encontrou verdadeira limpeza. Ela encontrou não algo que disfarçasse, mas algo que revelasse quem ela é, aos olhos de Deus e aos olhos dela própria. Nós precisamos parar de fazer de conta. Nós precisamos parar de fazer de conta que está tudo bem. Nós precisamos entender que nada, absolutamente nada, substitui o perdão, o acolhimento, a graça e o ouvir de Jesus. Tu está perdoado. Tu está perdoado. Tu está perdoado. E quando a gente experimenta o tu está perdoado, Jesus diz no final do texto que nós lemos, a quem muito foi perdoado, muito ama. E nós precisamos, se tu é filho e filha de Jesus, tu precisas te perguntar, será que o perdão que Jesus me deu me faz amar a pessoa que está ali, talvez usando maquiagens para esconder a sua sujeira? Ou o meu amor é tão pequeno que eu sou como Simão que julga? Que Deus nos ajude a entender que nós não precisamos de perfumes para sermos cheirosos, nós precisamos do perdão de Jesus. E eu quero te anunciar nessa manhã que diante do arrependimento, diante da constatação de que talvez a tua vida é só perfume, mas perfume que está o tempo todo vencendo, que está o tempo todo revelando que a caatinga continua ali, eu quero te dizer que em Jesus isso pode ser diferente, porque Jesus perdoa o teu pecado, Jesus perdoa o meu pecado, Jesus me acolhe e Jesus sabe que eu estou catingando, mas Ele só vai permitir, ou Ele só vai fazer a limpeza se eu parar de usar artifícios e for direto a Ele e ouvir dEle, eu te perdoo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te permita, que Deus te dê a bondade e a misericórdia do seu acolhimento e do perdão. Que Deus esteja contigo
e que tu não precises mais de perfumes para a tua vida ser aceitável e suportável, mas que tu possas encontrar a Jesus de fato. Jesus Cristo, morto na cruz, ressurreto, que está hoje à destra, à direita de Deus, que te diz nesta manhã, que te diz neste dia, neste momento, para de usar perfume e vem a mim, nos meus pés, na minha presença, ouvindo a minha voz, tu vais encontrar uma vida que faz sentido e que vale a pena. Deus abençoe tua vida. Um abraço bem apertado e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.